Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos à leitura anual da Bíblia. Hoje são os capítulos 46, 47 e 48 do livro de Gênesis. E a palavra de Deus nos diz assim: Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo que tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu e Esrom e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul, e os filhos de Zebulon, Zered, e Elon e Jaliel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Agui, e Zuni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Asser, Imna, Isvá, Isvi, e Berias, e Será, e irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá e Bequer, e Asbel e Gerá, e Naamã, e Ei, e Irós, Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó. Ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jaziel, e Gun, e Jessé, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios.
Então veio José e anunciou ao faraó e disse: meu pai, os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram na terra de Canaã. Chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram ao Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra fazem habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai e os pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos, e em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o gado a José, e José deu-lhe o pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabou aquele ano, e vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito,
e me sepultarás na terra deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. E disse ele, jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse, eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, que morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava de pequeno espaço na terra para vir a Efrata, e eu sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem me dado aqui. E ele disse, peço-te que trazemos aqui para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José, eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda e direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Aleluia, glorificado seja Deus.